Paz do Senhor a todos, amém. Agradeço a Deus por essa oportunidade de poder estar trazendo a palavra do Senhor nessa noite, né? E desde já peço aos irmãos que abram suas Bíblias. As crianças têm salinha, as professoras estão lá atrás esperando. Então, eu não sei as idades, viu, irmãos? Sempre esqueço a idade, mas elas sabem. Então, leva a sua criança lá, que elas vão ter a salinha delas, vão participar, vão cantar, vão ouvir a palavra de Deus também. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, no capítulo 24. Livro de Josué, capítulo 24. Nós vamos ler do versículo 14 ao 22. Josué, capítulo 24, versículos de 14 a 22. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, Josué 24, 14 a 22. Agora, portanto, temei ao Senhor e o servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu e disse: Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses, pois o Senhor, nosso Deus, é quem trouxe a nós e nossos pais da terra do Egito, da casa do cativeiro, e quem fez aqueles grandes sinais à nossa vista, e nos preservou em todo o caminho pelo qual andamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus que habitavam na terra. Por isso também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E Josué disse ao povo: Vós não podeis servir ao Senhor, posto que é um Deus santo. Ele é um Deus ciumento. Ele não perdoará as vossas transgressões, tampouco os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então Ele se virará e vos ferirá e vos consumirá, depois daquilo que tem vos feito de bom. E o povo disse a Josué: Não, mas serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: Vós sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servi-lo. E eles disseram: Nós somos testemunhas. Amém? Todo mundo conhece a história de Josué, né? Que ele substituiu Moisés depois que Moisés morreu. E ele estava incumbido de levar o povo à terra prometida, a introduzir o povo na terra prometida e fazer a divisão da terra prometida. E o capítulo 24 do livro de Josué, ele começa reunindo o povo em Siquém. Siquém é um lugar já conhecido das histórias do povo de Israel. Uma vez que foi em Siquém que Deus prometeu pela primeira vez a Abraão a terra. Isso está lá em Gênesis, capítulo 12, versos 6 e 7. Foi também onde Jacó construiu um altar, Gênesis 33, 18 a 20. E exortou sua família a lançar fora seus ídolos, Gênesis 35, versículos de 1 a 4. Então Siquém não era uma terra estranha aos ouvidos do povo, né? Visto que já tinha acontecido todas essas coisas em Siquém. E esse é o último discurso de Josué, porque depois desse discurso, Josué morre. Então é a última vez que ele reúne o povo
e fala com o povo. E a partir daí, então, a história começa a ganhar um rumo diferente. Josué começa o seu discurso com a seguinte frase: assim diz o Senhor. Lá no capítulo 1 do livro de Josué, ele começa assim: assim diz o Senhor. No capítulo 24. Se você voltar lá no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 24, a gente vai ver que todo o discurso de Josué começa com essa frase: assim diz o Senhor. E durante um período desse discurso de Josué, que Deus fala através da vida de Josué ao povo ali reunido, ele começa a falar e a lembrar ao povo de tudo aquilo que ele já tinha feito, da onde o povo saiu, como a história começou. Fala sobre Abraão, fala sobre Isaac, fala sobre Jacó, fala sobre Esaú, fala sobre o fato da família de Jacó descer até o Egito, o tempo que eles lá passaram em cativeiro, servindo aos egípcios. Então Deus começa a usar Josué para falar ao povo e trazer à memória deles tudo aquilo que ele já tinha feito. Deus começa a falar com o povo assim: olha, eu libertei vocês do cativeiro, eu fiz milagre na vida de vocês, eu trouxe vocês até a terra prometida, eu abri o mar vermelho, eu abri o rio Jordão. Então, todo o capítulo 24, na verdade, é Deus falando com o povo e depois Josué exortando o povo. Deus fala com o povo de maneira a animá-los a renovar a sua aliança com ele, porque isso era necessário. E Josué então começa aqui no versículo 14 que nós lemos, né? Ele começa a falar com o povo de Israel. E ele faz um desafio ao povo, né? E não é um desafio qualquer. Ele fala para o povo assim: escolheis a quem quereis servir. E não era no dia seguinte, era hoje. Vocês escolham hoje a quem vocês querem servir, se ao Senhor ou se aos deuses estranhos que os vossos pais serviram no Egito, do outro lado do rio, ou os deuses da terra dos amorreus, onde vocês habitam hoje. Então o povo tinha uma escolha a fazer e não tinha tempo a perder, porque Josué estava perto de partir. E aí nós vemos que é uma decisão dura, né? Porque o povo de Israel, eles eram muito divididos de pensamento. Tanto estavam servindo a Deus muito bem numa hora, como de repente iam buscar os ídolos. Estavam felizes porque tudo acontecia de bom, de repente estavam chateados, murmurando, reclamando, porque estava tudo indo mal. Então Israel vivia em altos e baixos constantemente. Eles não tinham uma constância, não era um mar calmo, mas era um mar revolto, um povo de coração duro, de dura cerviz. O próprio Deus falou sobre eles. E nessa noite, querendo o Senhor, eu queria trazer uma palavra para os irmãos que Deus colocou no meu coração, dentro do tema: decisões mudam destinos. Decisões mudam destinos. Olhando para cada um de vocês aqui, eu fico imaginando às vezes onde que a gente estava, ou onde vocês estariam, se não estivessem aqui hoje, nessa noite. Se alguns anos atrás nós não tivéssemos decidido seguir ao Senhor, não é? E decisões, irmãos, são coisas muito difíceis de tomar às vezes. Algumas são simples, mas outras são muito complicadas. E eu gostaria de começar com o seguinte ponto: devemos servir somente ao Senhor nosso Deus. Josué desafia o povo a fazer uma escolha. Todo o discurso feito anteriormente era para encorajar o povo a tomar a decisão. E Josué dá o exemplo dizendo: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entendam que a posição de Josué como líder daquela nação era muito importante. Ele não era um líder qualquer. Ele andou junto com Moisés, aprendeu com Moisés. Ele foi chamado pelo próprio Deus para substituir Moisés. E Deus fez promessas a ele. Lá no capítulo 1 de Josué, se os irmãos me acompanharem.
No capítulo 1 de Josué, do versículo 1 ao 9, nós vemos que Deus animou a Josué para concluir essa obra, para fazer essa obra que ele estava designado. E diz assim: então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem, aqui começa Deus animando a Josué. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti, em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes dariam. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que possa prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito. Porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Sê forte e de boa coragem. Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. O Senhor anima Josué a fazer a obra dele. E Josué, como líder, não deixou para a última hora escolher o Senhor, como parece nesse versículo, né? Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. O versículo está nesse sentido, dá esse sentido, mas não foi isso que ele fez. Ele já serviu o Senhor há muito tempo. Ele simplesmente falou com a nação: assim, olha, nós servimos ao Senhor. O que vocês vão fazer é decisão vossa, mas a nossa decisão já está tomada, e já foi tomada há muito tempo. E a gente vê lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 19 a 24. Mateus 6, 19 a 24. Irmãos, a gente vai andar um pouco pela Bíblia hoje, porque minha memória não é muito boa para essas coisas, então eu tenho que ler. Mateus 6, 19 a 24. Diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem os consomem, os corroem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. Nessa passagem de Mateus 6, 19 a 24, o Senhor está ensinando acerca do dinheiro. Está ensinando a gente a não guardar tesouros aqui. E o que isso tem a ver com servir o Senhor? Qual o sentido da gente decidir servir ao Senhor e essa passagem aqui? Muitas vezes nós fazemos deuses nas nossas vidas, coisas que a gente não precisa. E a gente dá mais importância àquilo que a gente quer ter, ser e mostrar que tem, do que realmente a quem a gente devia. Quando Josué fala com o povo: escolhei a quem servis, e a Bíblia nos diz que nós devemos servir somente a um Deus, apesar de que aí no mundo há vários deuses, né? Se você for na Índia, então você fica perdido. Escolhe um por dia, por ano, e você não chega. Tem mais, não sei quantos, tem muita gente, é muito Deus. Rato é Deus, macaco é Deus, vaca é Deus, tudo é Deus para eles. Então você tem 365 dias por ano, e vai ter na Índia tem um Deus para cada ano, ou mais, e bem mais.
Só que a Bíblia diz que a gente tem que servir a um único Deus, somente a um Deus. E aqui o próprio Senhor Jesus fala para a gente ajuntar tesouros nos céus, para a gente trabalhar de maneira que o nome dele seja engrandecido. E ele fala lá no versículo 24: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui ele dá nome ao dinheiro, né? Ao Deus, o dinheiro ele chama Mamon. Só que se a gente aplicar isso aqui para mais áreas da vida da gente, não podeis servir a dois senhores. Se a gente não aplicar somente na questão do dinheiro, mas se a gente começar a aplicar na questão do trabalho, da família, da esposa, dos filhos, dos amigos, da saidinha no final de semana, se a gente começar a aplicar isso em outras áreas da vida da gente, coisas que a gente gosta de fazer e às vezes a gente substitui pelo simples fato de a gente vir à igreja, servir ao Senhor e adorar. Outro dia eu conversava com um irmão, com o evangelista Renan, e falava para ele assim: às vezes a gente deseja tanta coisa na vida, a gente quer tanta coisa na vida, né? Deus já deu aquilo que a gente mais precisa, que é a salvação e o perdão dos nossos pecados. Se você já é salvo, tem perdão dos seus pecados, você já tem tudo, você não precisa de mais nada. Tudo que vier depois disso já é lucro, porque o nosso destino não era o céu, não era. Se Jesus não vem a esse mundo, o nosso destino era ir direitinho para o inferno, acho que de cabeça para baixo, que é para não perder o rumo, né? Você ia assim, mergulhava e não voltava mais, né? Mas aí Deus resolveu mandar Jesus no maravilhoso plano de salvação da humanidade, e os nossos pecados foram perdoados. Porém, às vezes a gente não dá o determinado valor que isso tem, e a gente acaba servindo a outros deuses nas nossas vidas. E eu falava para o irmão assim: às vezes a gente quer tanta coisa na vida, a gente ambiciona tanta coisa na vida, e a gente acaba se endividando. Na questão do dinheiro aqui, você se endivida. E eu falei para ele assim: sabe qual é o primeiro lugar que a pessoa deixa de ir quando ela se endivida? Na igreja. Porque ela tem que trabalhar. Qual dia que é o culto? Sábado e domingo. Ou sábado ou domingo. No nosso caso é o sábado, né? Mas é o primeiro lugar que você vai deixar de ir quando você colocar a corda no pescoço e der um puxão nela. Você mesmo vai fazer isso. Não precisa pôr a culpa no diabo, que ele não é culpado de você se endividar. É uma decisão sua. Orar, buscar a Deus discernimento, direção para fazer as coisas que são certas, ou simplesmente tomar a decisão por sua conta e risco, e depois pagar o preço por isso. Então, infelizmente, a gente vê, né, e às vezes isso é triste, que as pessoas não colocam Deus em primeiro lugar, né? Não colocam Deus acima de todas as coisas, quando a Bíblia diz que amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se a gente não coloca Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, o resto não vai bem. O resto não vai bem, não adianta que não vai. É o que a gente vai ver no próximo ponto. E aqui Jesus deixa bem claro: nós não conseguimos e não podemos servir a dois senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro, ou vai dar mais atenção a um e menos ao outro. E isso é difícil, irmãos, porque a gente vive tempos difíceis. A gente vê o custo de vida aumentando, né? O que todo mundo fala, né? Geralmente se for pai de família, né? Quem é solteiro, aí rapaziada solteira não tá nem aí para isso. Mas quem tem filho, quem paga aluguel, quem paga casa, quem tem que trabalhar todo dia às 5 horas da manhã, se vocês observarem, a primeira coisa que sai numa reunião de homem, principalmente na roda dos homens, é: nossa, tá difícil a vida, hein? Tá tudo cada vez mais caro.
É assim que é as conversas que saem, né? Primeiro isso, depois a gente começa com outros assuntos, né? Mas o primeiro assunto que sai, outras vezes quanto é que você ganha, onde é que você trabalha, o que você faz, está tudo bem, como é que você tem vaga para mim, né? É sempre isso, normalmente é isso que a gente fala, né? Como é que foi a sua semana? Quebrou parede? O que você fez e tal? Às vezes eu converso com o Thales, com o Renan, eles trabalham em obra, eu também, né? Seu irmão, você derrubou parede hoje? Não, irmão, misericórdia. Ô, parede ruim, Deus me, tijolo em inglês é duro, irmão, você precisa ver. Deus do céu, né? A gente fala essas coisas. E se você não tomar cuidado, irmão, se você não orar a Deus antes de você tomar a decisão e dar um passo em frente na sua vida, você pode dar um passo errado e colocar você mesmo e talvez até a sua família em perigo, em risco. Sem a sua presença dentro da sua casa, sem os seus filhos, sem você ver os seus filhos regularmente. Tire tempo para a sua família. Entenda, é bom ter uma casa boa, é bom ter um carro bom na garagem, é bom você ter dinheiro para ir de férias, mas mais importante ainda é servir a Deus. Mais importante ainda é servir a Deus. A minha filha chegou feliz lá em casa ontem, e ela só escutei ela falar assim: pai, eu tenho uma bênção para contar para você. Eu não vou dizer para os irmãos o que é, porque eu queria que ela falasse. Mas quando ela me disse o que era, eu virei para ela e perguntei assim: não é bom ser fiel ao Senhor? Aí ela parou, olhou assim para mim: pai, é bom. Então não é bom? Ele te honra ou não te honra? Te abençoa ou não te abençoa? É ou não é bom servir a Deus? Pai, é bom. E ela estava toda feliz, né? Eu não sei se eu tenho autorização para dizer o que aconteceu, então eu não vou dizer, senão depois eu arranjo problema com ela. Mas é isso que Josué está falando com o povo, quando ele diz: escolheis a quem vocês quereis servir. Escolham hoje. E no segundo ponto, Josué exortava o povo a renovar sua aliança com Deus. Eles haviam entrado na terra prometida, a divisão já havia sido feita, mas não podiam continuar como estavam. Ou o Senhor se voltaria e os castigaria, mesmo tendo sido bom para eles antes. Muitas vezes, pessoas veem Deus, mas não querem mudar de vida, a mudar seus velhos hábitos. Hoje em dia fala-se muito no amor de Deus. Deus nos ama, Deus é amor. E as pessoas esquecem que Ele é um Deus justo, juiz. Salmo 7, versículos de 11 a 13. É bom vir nesse lugar. Entendam que Israel andou na presença de Deus desde o dia que saiu do Egito. Deus fez coisas maravilhosas para tirar o povo daquele lugar. Imagina o que é Deus abrir o mar vermelho. Irmãos, enquanto o pastor na quinta-feira perguntou assim: irmão, a palavra esmaga a gente, né? Esmaga, pastor. Enquanto eu li isso daqui, eu senti um peso muito grande. Porque não é fácil, irmãos, você querer servir a Deus com sinceridade. Não é fácil. E aqui a palavra de Deus está deixando bem clara para a gente. Às vezes você vem nesse lugar uma semana, duas, um mês, um ano, sei lá. Eu conheço pessoas que vêm meses, anos na igreja, nunca decidem se vão servir a Deus ou se não. Às vezes até se batizam. Estão dentro da igreja, fazem parte da comunhão. Às vezes canta aqui, toca, até sobe no púlpito para trazer uma palavra, mas nunca decide realmente se colocar na presença de Deus. Fica naquele, igual um mar revolto. Já viu um mar revolto? Uma hora a onda está lá em cima, outra hora a onda está cá embaixo. Está lá em cima, está cá embaixo. Não para, não sossega. Não sente paz na alma. Irmãos, eu às vezes falo com as pessoas assim: eu não tenho nada, mas o que eu tenho mais precioso dentro da minha casa é paz. Às vezes meus filhos perguntam: vocês não brigam? Perguntam para mim e para minha esposa, né? Assim, brigar para quê? Só dá dor de cabeça. Nossa, mas a gente nunca viu vocês brigando. Meu filho tem 21, a minha filha tem 19. A gente nunca viu vocês brigando, assim, nem vão ver. Se um dia acontecer, a gente não vai fazer na frente de vocês. A gente vai fazer escondido.
né? Para não dar o exemplo, para depois, quando eles casarem, saber como é que faz a briga. Mas a gente vê que, infelizmente, há pessoas no nosso meio que frequentam esse lugar, entram por aquela porta e saem, às vezes, do mesmo jeito que entrou. Outras vezes sai pior. Sabe por quê? Porque quando chega aqui, ao invés de sentir a presença de Deus, fica olhando para a vida dos outros. E não é isso que Deus quer da gente. Entende? Quando você entra por aquela porta, meu irmão, você tem que saber que isso aqui é um lugar santo. A presença do Senhor está nesse lugar. Aliás, Ele já estava aqui, Ele só estava esperando a gente chegar. Quando você saiu da sua casa e determinou no seu coração vir para cá e dobrar os seus joelhos e orar, ou talvez apertar a mão do irmão, né, que está do seu lado, que você não viu desde sábado passado, né? Eu não sou muito de falar com as pessoas em rede social, não tenho paciência, né? E sem contar que quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é dormir, né? Se eu sentar no sofá já era. Aí eu não tenho muito contato, então às vezes eu quero chegar aqui, quero apertar a mão de um, quero abraçar o outro, quero perguntar como é que você foi, como é que foi a sua semana, como é que você está, não sei. E se a gente vem nesse lugar, e no final de um culto como esse, nas músicas que a gente cantou, e naquilo que Deus já tem falado no nosso coração, se a gente não decidir mudar de vida, tem alguma coisa errada. Mas não é com Deus não, é com a gente. Se a gente não se esforçar minimamente, e o mínimo, irmãos, é bem pouquinho, viu? Para você mudar, abandonar maus hábitos, vícios, coisas que você sabe que muitas vezes prejudica a sua vida, prejudica as pessoas que estão ao seu redor, gente que te ama e se preocupa com você. Se você não tiver coragem de fazer isso, então, irmão, tá difícil. Deus já fez aquilo que Ele podia fazer, que foi enviar o seu Filho Jesus a esse mundo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Foi como eu já disse no começo, os nossos pecados já foram perdoados. Cristo pagou o preço na cruz. Isso está feito. E o resto é lucro. O céu já é ganho. O céu é nosso, pela graça de Deus. Não é pela obra de ninguém. As obras que fazemos é pela fé que nós temos em Deus e pela fé que Ele nos dá em fazer coisas boas. Mas a salvação é de graça. Foi Ele, não fui eu, não foi você, não foi ninguém que está aqui dentro. Foi Deus. Proveu tudo, do começo ao fim da história. E a gente vê aqui que não é diferente com esse povo. Deus fez tudo que eles precisavam. Desde o dia que Ele chamou Abraão, lá em Siquém, lá em Ur dos Caldeus. Desde que Ele chamou Abraão, separou, mandou, vai pela terra onde você passar, a terra será sua, andou por Canaã, e foi. E toda essa história do povo, quando eles desceram para o Egito, lá estiveram, e Deus libertou eles, tudo a gente vê que Deus teve no controle de todas as coisas, nos mínimos detalhes. No tempo que eles estiveram servindo no Egito, no tempo que eles saíram de lá até chegar na terra, Deus sempre teve no controle de todas as coisas. Não falhou um único plano, nem uma vírgula, nada, não falhou nada. Se você ler a história, você vai ver que Deus foi perfeito em tudo, até o povo chegar aqui. Porém, Ele requeria algo muito simples: decidam a quem vocês querem servir. E a gente vê que o povo era difícil, era complicado. Mas, enquanto Josué falava com eles, por 3 vezes, no versículo 16, 21 e 24, o povo disse: nós vamos servir ao Senhor. E Josué falava: vocês vão servir ao Senhor? Nós vamos servir ao Senhor. Mas esse nós vamos servir ao Senhor, Josué já sabia que uma hora diziam uma coisa e outra hora faziam outra. Josué sabia que ao mesmo tempo que eles estavam num lugar como esse, talvez adorando, levantando a mão, dando glória a Deus, eles iam para casa e tinham os ídolos escondidos na tenda. Josué sabia que o povo era de
dupla personalidade, vamos assim dizer. Ao mesmo tempo que glorificavam a Deus, batiam palmas para os ídolos. Então, ele colocou o povo contra a parede. Se vocês são testemunhas contra vocês mesmos, daquilo que vocês decidiram. Vocês vão servir ao Senhor, nós vamos servir ao Senhor. Então, hoje, a palavra de vocês é testemunha contra vocês. Se vocês continuarem lendo a história e forem até o 2º capítulo de Juízes, acho que é 2º Juízes ou 3º Juízes, vocês vão ver que bastou Moisés morrer e os anciãos morrerem para o povo se desviar. Morreu Josué e morreu os anciãos, o povo se desviou. Foi rápido demais. O pacto deles não durou muito tempo, foi muito depressa. Num piscar de olhos, eles resolveram fazer o que era errado diante de Deus. Isso foi muito ruim para eles. E nessa noite, irmãos, não quero me alongar muito, nessa noite eu queria perguntar para vocês: que decisão vocês têm tomado na vida de vocês? Quando vocês entram nesse lugar, quando vocês saem de casa, o que vocês propõem dentro do coração de vocês? Vocês vêm com o intuito de adorar a Deus ou só fazer um ritual? É sábado, tem culto, eu vou, senão o pastor Lucas vai me mandar mensagem. Se eu não for no culto hoje, no outro eu não quero ir, então são 2. Eu sei que o pastor não manda. O pastor Lucas não manda isso não, tá, irmãos? Mas é um modo de falar. Mas a minha esposa manda. Ela manda: você não estava na igreja hoje, o que aconteceu? Minha esposa costuma mandar mensagem. As irmãs aí que sabem, eu sei que ela fala comigo depois, mas eu também não costumo mandar não, pastor. Eu oro a Deus e falo: Senhor, pega ele na curva, vai lá. Ele faltou o culto? Faltou. Vai pegar ele, Senhor. Dá uma dor, põe um calo no pé dele que ele vai para a igreja rapidinho. Mas é só assim que as pessoas vêm para aqui, irmãos. Quando está tudo bem, não vem. Quando está ruim, aparece aqui. Quando está tudo bem, nem lembra que o pastor existe. Quando o problema aparece, o pastor tem que se dobrar em 2. Larga a família em casa, sai desesperado para ir aconselhar, atender. Quem? Pessoas que não têm compromisso com Deus. Pessoas que não estão dispostas a servir ao Senhor, que estão dupla em pensamentos, que estão andando pelo caminho do Senhor como se o amanhã para eles fosse já real, já existisse. A gente põe o relógio para despertar de manhã e não sabe se a gente vai abrir os olhos. A verdade é essa, tá? Você põe o meu relógio, desperta todo dia, da segunda a sexta, às 5 da manhã, e eu abro o olho pela misericórdia de Deus. Agradeço a Ele quando eu levanto, porque muita gente não abriu, dormiu e não acordou. Então às vezes a gente fica nessa. Deus é o nosso guru, vamos assim dizer. Vou a Ele só quando eu preciso. Mas quando Ele coloca a gente contra a parede e diz assim: e agora? Vocês vão ficar me servir de verdade? Ou vocês vão ficar fazendo aquilo que vocês querem? Vocês realmente decidem nessa noite, hoje, nesse lugar, servir a Deus com o coração sincero? Se dobrar na presença dEle e deixar Ele fazer o que Ele quer? Ou continuar andando num caminho do jeito que vocês acham que podem? Deus coloca a gente contra a parede. Quando eu li isso aqui, irmãos, me apertou também. Eu não estou aqui falando nada da boca para fora. Eu não subo nesse lugar aqui de qualquer jeito. Eu tenho medo de pisar aqui em cima. Quando o pastor falou que eu ia trazer a palavra para o dízimo, a gente já tinha combinado de eu pregar aqui hoje. Quando ele esqueceu, entre aspas, eu falei: glória a Deus. Eu lembro ele depois. Aí ele liga para mim e fala assim: não, irmão, vai pregar hoje. Assim, Jesus, ele lembrou. Ai, meu Deus, bendito telefone que tem recado, né? A tecnologia às vezes ajuda e complica a vida da gente. Aí eu falei assim: Jesus amado, tem misericórdia. E vocês não imaginam, irmão,
irmãos, a responsabilidade que é subir nesse lugar. Tá aqui falando com vocês acerca de algo tão simples na vida da gente. E às vezes vê que a gente não faz o mínimo esforço para sair daqui e colocar isso em prática. Eu estou falando isso por mim. Por mim. Muitas vezes eu saí desse lugar, entrei na igreja, ouvi a palavra e a semana toda eu acabei fazendo a mesma coisa que eu já vinha fazendo há muito tempo. Até o dia que eu me cansei e falei assim, chega, basta. Não dá mais. Né? Então nessa noite eu queria que você meditasse. Porque você é capaz de lembrar de onde você veio? Às vezes eu penso nisso. Da onde eu vim, da onde Deus me tirou e onde Deus me pôs. Você é capaz de lembrar aonde você estava quando Deus te encontrou? Você é capaz de lembrar o que você estava fazendo nesse dia? Você é capaz de lembrar os milagres que Deus já fez por você? Você consegue sequer contar de tantas coisas que Ele já te livrou? Você é capaz de sequer olhar para Ele e agradecer por isso tudo? Irmãos, a gente não pode continuar brincando. O mundo lá fora está pegando fogo. É guerra para todo lado, ameaça para todo lado. É pandemia, é doença, é vírus, é não sei o que, é um ameaçando o outro. E a gente sabe que isso são promessas que estão na Bíblia, que estão se cumprindo, e que Jesus está voltando. Ou a gente decide servir a Deus, e somente a Deus e mais ninguém, ou a coisa vai ficar apertada para o lado da gente. Eu falo isso porque no meu trabalho eu ouço muita coisa. Então eu fico vendo e fico preocupado, se meu Deus, essas pessoas não estão nem aí para o que está acontecendo. A gente sabe, mas eles não. E a gente vê que as pessoas lá fora não estão nem aí para Deus. Pelo contrário, estão zombando dele, estão brincando com ele, estão fazendo piada com o nome de Deus. Agora a gente conhece, né? A gente conhece, está aqui na Bíblia. A palavra que a gente lê, a gente ouve todo sábado, toda quinta-feira, irmão. Quinta-feira é tão bom. Eu não venho todas as quinta-feiras não, tá? Você não vai me ver aqui toda quinta-feira, mas sempre que eu posso e que minha esposa insiste comigo, eu venho. Que ela não me deixa dormir, aí eu venho. Se ela me deixa dormir, já era. Mas quinta-feira é maravilhoso. O pastor Lucas tem trazido ensinos maravilhosos e a gente tem feito um sistema bom, porque a gente senta ali naquele cantinho com as mesas e as cadeiras e é uma roda de conversa onde Deus usa o pastor para ensinar para a gente aquilo que a gente precisa. E às vezes você precisa ouvir certas coisas e você não ouve porque você deixa de vir talvez num culto de ensino, ou talvez porque você não vai no GEF, ou talvez porque você não lê a Bíblia, ou talvez porque você não quer ouvir a Deus. Não sei. Então nessa noite, irmãos, o que eu queria trazer para os irmãos e deixar, se Deus assim permitir, cravado no coração de vocês, assim como no meu foi, a quem vocês têm servido? A quem vocês têm buscado quando vocês estão com problema, com dificuldade, com desespero batendo a porta? A quem vocês buscam? Vocês, um amigo? Pessoas que às vezes não precisam nem ouvir dos seus problemas, só quer ouvir o seu problema para depois sair falando para os outros? Eu já escutei isso. Entende? Tem pessoas que não necessitam saber da sua vida, nem do que acontece com você. Não precisam. É outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Nem todo mundo que te dá um tapinha nas costas é teu amigo. Tá? Agora, Deus não te desampara. Deus não vai te deixar sozinho. Deus não vai deixar você passar pela prova de qualquer maneira. Ele vai estar com você. Então, nessa noite, eu gostaria que você meditasse nisso e fosse para casa no término desse culto, pensando as suas decisões.
têm sido boas? As suas decisões têm honrado a Deus? As suas decisões influenciam você e a outras pessoas? Porque o fato de você estar aqui servindo a Deus hoje, pelo menos comigo é porque alguém decidiu seguir Jesus, eu vi aquela pessoa, e então decidi seguir também. Porque eu vi o que Deus fazia na vida dela. A sua vida leva outras pessoas a se decidirem por Cristo? Você fala mais com a boca ou você fala mais com o testemunho? As suas palavras, irmãos, podem ecoar muito longe, mas talvez não dizem nada. Mas aquilo que as pessoas veem em você diz muita coisa. Como você vive, como você se comporta, o que você faz, como você fala com os outros. As pessoas procuram ver isso em você. Tem gente que não está nem aí para o que você fala. Está nem se importando se você fala 10 idiomas, se você é PhD, HD não sei o que, e vai por aí afora. Eles não estão nem aí para isso. Mas você falou assim: eu sou crente, creio em Cristo. Acabou. A partir daí você é alvo dos olhares dos outros que não creem em Deus. Amém. Eu gostaria de orar pelos irmãos e sinceridade, irmãos, não vamos sair daqui de qualquer maneira nessa noite, não. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus tem trabalhado na minha, tem trabalhado na minha casa. Eu decidi mandar no grupo da minha família um versículo todos os dias pela manhã. Eu não sabia, minha prima perdeu um neném, nasceu e depois morreu. E aquilo me entristeceu muito, porque ninguém gosta de perder um filho, né? Ninguém gosta. Carregar 9 meses e depois ter que enterrar ele, não é fácil. E eu disse para ela assim, quando ela fez aniversário: senhora, que Deus te abençoe e que os planos que Ele tem para você se cumpram na sua vida. E ela não disse nada, mas eu não estou preocupado com isso. Eu continuo mandando versículo no grupo do WhatsApp da minha família, porque eles não são cristãos. E às vezes mínimas coisas que você faz alcança lugares que você nem imagina. Amém? Gostaria de orar. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos na sua casa, Senhor. Obrigado porque estamos nesse lugar e o Senhor tem falado conosco aqui nessa noite, através dos louvores da sua palavra, através dos testemunhos, ó Deus, de vidas que aqui estão, que talvez não estariam aqui se o Senhor não as tivesse encontrado. Obrigado a Deus, porque o seu amor é tão grande, tão profundo, tão imenso, ó Deus. Não somos capazes de abraçá-lo, nem somos capazes de explicá-lo, só sentir o amor que o Senhor tem por nós. O simples fato, ó Deus, de estarmos aqui, ó Pai amado, é uma forma de louvar e exaltar o seu nome, porque o Senhor, somente o Senhor é digno de louvor e adoração. A honra, a glória e o louvor sejam dados a Ti, ó Deus, neste lugar. O Senhor é aquele que nos salvou, que nos libertou. O Senhor nos dá vida, ânimo, saúde, paz, alegria. Nos momentos tristes, ó Senhor, estás conosco, ó Deus, em todos eles. Deus, eu te peço em nome de Jesus. Abençoa, Senhor amado, a Tua igreja. Cada irmão que aqui se encontra, cada servo Teu, cada filho Teu, jovem, criança, cada bebezinho, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus amado, em nome de Jesus, a Te servirmos cada dia mais e melhor. Que as nossas decisões possam ser de maneira que o Seu nome seja exaltado aonde nós estivermos. Que as nossas decisões, ó Deus, possam ser de forma que o Seu nome seja lembrado e engrandecido. Deus, eu Te peço em nome de Jesus, Senhor. Se há alguém aqui, ó Deus, que tenha andado duvidoso no caminho, Senhor, em Te servir ou não Te servir, em se prostrar e se jogar aos Seus pés, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que toda dúvida, que toda incerteza caia por terra nessa hora. Que essa pessoa, Senhor, possa ser cheia da Sua presença, do Seu Espírito Santo, e saber que o Senhor é um Deus que ama, o Senhor é um Deus que abraça, o Senhor é o Deus que nos
ajuda a cada dia, a cada instante, a cada momento. No nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço por tudo, para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor.